Rastreamento da sarcopenia em pessoas idosas. Aula 2. Etapa 1. Encontrar os casos. A primeira etapa do rastreamento da sarcopenia é encontrar os casos. Lembrando que aqui, neste curso, nós enfatizaremos o instrumento SARC-F, mais precisamente o SARC-ALF, que consiste no SARC-F, que é um formulário para a triagem da sarcopenia, mais a medida da circunferência da panturrilha. A seguir explicaremos detalhadamente como você aplica o SARC-F e também como você vai aferir a circunferência da panturrilha para somar os pontos do SARC-ALF e poder definir se a pessoa idosa a qual você avaliou, ela é sugestiva ou não de sarcopenia. O SARC-ALF é um questionário autorrelatado pelo entrevistado, composto por 5 questões fechadas de múltipla escolha, sendo que cada questão pontua de 0 a 2 pontos, conforme a resposta do entrevistado. A primeira questão refere-se à força muscular, a segunda refere-se à ajuda para caminhar, a terceira refere-se à dificuldade de levantar da cadeira ou da cama, a quarta refere-se à dificuldade de subir um lance de escadas. E a quinta questão refere-se ao histórico de queda. Na sequência, após a realização do questionário, será medida a circunferência da panturrilha direita do avaliado. Este item pontua 0 ou 10 pontos. Para mulheres, valores superiores a 33 centímetros somam 0 pontos. E valor igual ou inferior a 33 centímetros somam 10 pontos. Já para os homens, valores superiores a 34 centímetros somam 0 pontos. E valor igual ou inferior a 34 centímetros somam 10 pontos. Assim sendo, somando a primeira etapa, que é o questionário, mais a segunda etapa, que é a circunferência da panturrilha, o indivíduo pode somar de 0 a 20 pontos. Aqueles que pontuam de 0 a 10 pontos são classificados como indivíduos sem sinais sugestivos de sarcopenia. E aqueles que pontuam de 11 a 20 pontos são classificados como indivíduos sugestivos de sarcopenia. Vamos para um exemplo prático? Vamos imaginar que você está entrevistando uma pessoa idosa com SARC-F. Na primeira pergunta, você irá perguntar o quanto de dificuldade essa pessoa tem para levantar e carregar 5 quilos. Vamos supor que ela responda que possui alguma dificuldade. Então, o item alguma corresponde a 1 ponto. Então, você vai assinalar. Na segunda pergunta, você irá questioná-la o quanto de dificuldade ela tem para atravessar um cômodo. Ela poderá responder nenhuma, alguma ou muita, usando apoios ou ainda sendo incapaz. Se ela responder, por exemplo, que não possui nenhuma dificuldade para atravessar um cômodo, irá pontuar 0. Então, nós vamos para a terceira questão. A terceira questão, eu vou questionar essa pessoa idosa o quanto de dificuldade ela tem para levantar da cama ou da cadeira. Ela pode responder nenhuma, alguma ou muita dificuldade ou não consegue sem ajuda. Vamos dar como exemplo que ela respondeu que tem muita dificuldade ou que não consegue sem ajuda. Então, essa resposta equivale a 2 pontos. Em seguida, nós vamos para a quarta questão. Eu vou questionar essa pessoa idosa o quanto de dificuldade ela tem para subir um lance de escadas de 10 degraus. Ela pode responder nenhuma, alguma ou muita. Se ela responder que tem alguma dificuldade, eu assinalo ali e esse item soma 1 ponto. Por fim, a quinta questão, autorrelatada pela pessoa, eu vou perguntar sobre a frequência de quedas. Quantas vezes essa pessoa idosa caiu no último ano? E eu tenho as opções nenhuma vez, de 1 a 3 quedas ou 4 ou mais quedas. Se ela responder, por exemplo, que caiu 1 a 3 vezes no último ano, eu assinalo ali a alternativa 2 e equivale a 1 ponto. Vamos realizar agora uma soma parcial deste questionário autorrelatado.
que é o do Sarkalf. Então, somando as 5 questões, na primeira questão ela fez 1 ponto, na segunda nenhum ponto, na terceira 2 pontos, na quarta questão 1 ponto e na quinta questão 1 ponto. Então, somando essa pontuação, nós teríamos um total de 5 pontos nessa primeira etapa. Agora nós vamos para a segunda etapa, ainda do Sarkalf, que seria a circunferência da panturrilha. Para medir a circunferência da panturrilha, é importante sempre que se mantenha o protocolo. Então, a gente vai medir a panturrilha direita do paciente em pé, com as pernas relaxadas e com os pés afastados 20 centímetros um do outro. Lembrando os dados para referência e análise. Para mulheres, se for maior que 33 centímetros, então somará 0 pontos. E se for igual ou menor que 33 centímetros, somará 10 pontos. Para os homens, se for maior que 34 centímetros, somará 0 pontos. E se for menor ou igual a 34 centímetros, somará 10 pontos. Então, ainda seguindo o nosso exemplo, vamos supor que estamos avaliando uma pessoa idosa do sexo feminino. Então, vamos imaginar como exemplo que essa pessoa idosa que está sendo avaliada do sexo feminino tenha obtido como circunferência da panturrilha, durante essa avaliação, um valor de 32 centímetros. Então, ela pontuaria 10 pontos nesse item. Então, eu vou somar a primeira etapa com a segunda etapa do Sarkalf, ou seja, o questionário autorreferido pela pessoa idosa, juntamente com a circunferência da panturrilha. Então, nessa primeira etapa que nós fizemos do questionário autorreferido, ela obteve 5 pontos. E na última etapa, que foi a circunferência da panturrilha, ela obteve 10 pontos. Sendo assim, ela somou 15 pontos no total do Sarkalf. Então, eu consigo ver ali no somatório, ali embaixo, a classificação, que entre 11 e 20, esta pessoa idosa é sugestiva de sarcopenia e eu devo prosseguir com a investigação diagnóstica completa. Então, nós vamos para o próximo passo, para a próxima etapa do rastreamento. Mas antes, temos uma observação muito importante. Aqui eu destaco, pessoal, a importância e o grande valor atribuído à circunferência da panturrilha neste questionário do Sarkalf. Percebam que as 5 questões iniciais autorreferidas juntas somam de 0 a 10 pontos. E a panturrilha, ela também soma 0 ou 10 pontos. Ou seja, a panturrilha equivale a 50% nesta etapa. Da mesma forma, observem, caso ao medir a circunferência da panturrilha desta mesma pessoa idosa, nesse exemplo anterior que nós utilizamos, eu obtivesse nessa circunferência um valor superior a 33 centímetros, por exemplo, 35, 36 centímetros, essa pessoa já pontuaria 0. E aí, somando o 0 da circunferência da panturrilha com mais os 5 pontos do questionário autorreferido acima, a classificação seria totalmente diferente. Então, eu teria um total de 5 pontos e não de 15, o que já tornaria essa pessoa classificada sem sinais sugestivos de sarcopenia no momento. Então, é de extrema importância enfatizar esse peso que a panturrilha, que a circunferência da panturrilha tem durante a execução dessa triagem. Mas vamos lá? Como nessa primeira etapa do nosso rastreamento, o nosso exemplo inicial somou 15 pontos, a nossa pessoa idosa do sexo feminino somou 15 pontos, nós vamos prosseguir a investigação diagnóstica e nós vamos para a segunda etapa do rastreamento. Bora para a terceira aula!